Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é refluxo. E quem está aqui comigo no estúdio é o médico Flávio Quilice. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Natália. É um prazer estar com você. Vamos começar pelo mais básico de todos. O que é refluxo? Refluxo é uma situação... Nós vamos falar do refluxo ácido. O refluxo ácido, ele ocorre quando o ácido do estômago volta para o esôfago. Então, isso é a definição de refluxo ácido. Voltar do estômago para o esôfago. Tá. E aí, qual que é o sintoma que as pessoas sentem? Tá. Isso é muito comum. Você vai... Quando o ácido ele deve ficar no estômago, porque ele vai ajudar a digestão ali. E o estômago tem uma proteção natural para esse ácido. Quando esse ácido volta para o esôfago, o ácido irrita esse esôfago, dando alguns sintomas. E aí, respondendo então a sua pergunta, vai dar uma queimação que a pessoa sente aqui na região do peito, do tórax. Tá. Diferente daquela queimação que a pessoa sente da boca do estômago. Essa é um problema do próprio estômago. Então, um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Essa é a queimação, que se chama de azia. Então, aqui é queimação, aqui seria uma azia. Que a pessoa às vezes fala, olha, eu sinto que volta ou que queima aqui. E às vezes ele não só sente isso, como você perguntou. A azia é muito comum, mas outra coisa comum é sentir a volta de alguma coisa. Essa volta de alguma coisa, geralmente, ou é alimento, ou é um líquido com ácido, e aí nós damos o nome disso de regurgitação, que a pessoa aí fala, eu parece que estou com refluxo, e é, na realidade, o que ele está sentindo. Muita gente tem refluxo. Recentemente, vocês conduziram uma pesquisa, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho. A Federação Brasileira de Gastro, ela fez uma pesquisa exatamente pelo interesse de identificar quanto isso ocorre na população adulta. Porque na criança isso também é comum, mas isso é um defeitozinho que a criança nasce com ele e aí isso é cuidado pelo pediatra e tudo mais. Mas nós não tínhamos uma ideia de como isso acontecia na população em geral. Nos parecia muito intenso, muito frequente, porque é muito comum no nosso consultório a pessoa chegar com esses sintomas e daí a gente tentando identificar se esse sintoma estava provocando ou não uma doença chamada daí doença do refluxo. Nós sabíamos já que a doença do refluxo ocorre no Brasil mais ou menos em 12% da população. Mas nós queremos saber, o refluxo em si, sem provocar doença, é comum? E aí que nós ficamos assim espantados, porque realmente mais da metade da população, quase metade da população, tem os sintomas de refluxo em algum momento da vida. E daí, se o sintoma não é tratado, ele pode virar doença? Uma doença, exatamente. E aí fica a dica, não é? Para quem está nos assistindo aqui na Veja Saúde, porque a volta desse ácido não é normal. As pessoas ficam acostumadas, né? A gente até não tava dão bola disso. E acha que é uma coisa, todo mundo tem, então deixa para lá, e não é verdade. Esse ácido voltando para um lugar que ele não é bem-vindo, que ele não deve estar ali, ele, como ácido, é irritante e ele passa a queimar o esôfago. E quando ele queima e provoca uma coisa que nós médicos chamamos de esofagite, que é queimar o esôfago, ferir o esôfago, aí sim identifica a doença do refluxo. Tá. E como então que as pessoas podem prevenir o refluxo? A prevenção é relativamente simples, porque depende de hábitos saudáveis. Então, não é fazer um regime, não é comer mais ou menos, é identificar algumas coisas que são importantes fazer. Então, o que é importante hoje no dia a dia? E, inclusive para as pessoas que têm refluxo, isso já fica uma dica, né? Você sente de vez em quando refluxo? Faça isso. São 5 coisas básicas. Comer devagar, mastigar bem os alimentos, comer pouco de cada vez, quando comer não tomar muito líquido e quando comer não deitar. Então veja, eu não disse não dormir, porque muitas vezes a pessoa gosta de dar uma sonequinha, aquela coisa, até pode. Pega uma poltrona, senta bem acomodado, pode descansar e dar uma dormidinha. O ruim é deitar, porque quando você está sentado ou de pé, a própria gravidade põe a comida para baixo e não força o músculozinho, que é a causa do refluxo. Aí então,
Quando ele deita, qualquer pessoa deita, e se tiver com o estômago cheio, a própria comida vai forçar essa região que deveria permanecer fechada. E aí, então, esse forçar facilita o refluxo. Por isso que o refluxo é mais comum à noite, inclusive. E doutor Flávio, como que as pessoas, quanto tempo as pessoas têm que esperar até ir deitar, por exemplo? Ela vai jantar e aí ela precisa dormir. Quem não sente nada, o ideal até 2 horas é suficiente. Mas quem começa a ter sintomas de refluxo, às vezes precisa de 3 horas. Por isso que a gente sempre também pede ao indivíduo que tenha de vez em quando um refluxo, pede a ele o quê? Não coma muito à noite, entendeu? Deixa a refeição ideal, a ideal é de manhã cedo, essa é a melhor refeição. No almoço coma e não force toda a comida para o jantar, deixa o jantar mais leve, porque normalmente você vai fazer menos esforço, menos exercício, vai ficar mais parado e acaba indo deitar às vezes com menos de 2 horas, isso vai forçar. E o tipo de alimento, ele também tem um impacto? Tem, mas não é o fundamental. O fundamental são mudar esses hábitos da maneira de comer. Como você come, Isso. né? Então, para falar nos alimentos, vamos voltar a esse estudo. O estudo mostrou que os alimentos piores são os gordurosos e os alimentos fritos. Então, as frituras e as gorduras. Mas é lógico que com os alimentos muito condimentados, os alimentos ácidos, o chocolate em menor nível, mas como tem cafeína, também acaba prejudicando. Então, esses alimentos são os básicos e os 2 primeiros vão os grandes vilões. Tá? Então, não é porque é proibido comer, coma menos, não abuse. Principalmente à noite. À noite. Agora, voltando para a pesquisa, é um dado interessante. Nós falamos que metade, praticamente, da população, em algum momento tem o sintoma. E nós identificamos que nas mulheres é mais frequente que nos homens. Por que será? Não dá para definir isso para você, porque ainda, primeiro que foi para nós uma surpresa. Então agora nós temos que tentar identificar por que a mulher tem um pouco mais do que o homem. Isso é um dado interessante. O segundo dado interessante é que das mulheres pesquisadas, a pesquisa foi feita no Brasil todo, então essa é uma estimativa da frequência de refluxo no Brasil como um todo. Tá? E nas mulheres foi mais intenso, e as grávidas. Então mostrou que a gravidez pode piorar os sintomas, geralmente pioram os sintomas, ou às vezes desencadeia o aparecimento dos sintomas. Aí é fácil entender, porque é o crescimento do útero que vai forçar o abdômen e vai forçar o músculozinho que não fecha direito daí. Então nós vimos que em mulher é mais frequente e tem grupos de risco. Quais são os grupos de risco? O obeso, então o sobrepeso é ruim, a obesidade pior ainda, o sedentário e o fumante. Então nós conseguimos identificar isso de uma maneira bastante clara. Então, se você tiver esses hábitos de vida mais saudáveis, muito provavelmente não vai ter refluxo, vai ter menos. A chance de ter é muito menor. E se tiver, não vai ter uma consequência grave. Diga-se passagem, que fique claro para todos nós que estão ouvindo, o refluxo, quando há uma doença, a doença é benigna. Então não é uma doença, mas que precisa ser tratada, porque se você não trata, isso vai piorando e pode, às vezes, levar a situações muito graves. Como que é o diagnóstico? Endoscopia. Tá. Então, você faz uma endoscopia, chamada endoscopia digestiva alta, e aí você vai olhar, e a maioria das vezes você consegue identificar, né, o quê? Se o esôfago está agredido ou não. Há casos, e isso não é frequente, então são casos que não são típicos, é que o esôfago não tem essa agressão, tá? Porque o esôfago consegue se proteger de uma certa maneira contra esse ácido. Aí o ácido chega até aqui em cima. Aí a pessoa começa a ter pigarro, tosse seca, às vezes até mau hálito, e você vai descobrir que era um problema do refluxo e que você não conseguiu identificar com a endoscopia. Então daí você faz exames um pouco mais específicos para isso, mas basicamente uma endoscopia é muito importante. Tá. Por que tem gente que tem refluxo e muda a estrutura da cama, por exemplo, deixa a cama mais alta? É porque quanto mais a cabeça baixa, o tórax baixo, mais você nivela a posição com o estômago, mais fácil fica para o ácido voltar. Quando você fica semi-sentado, você põe o tórax numa posição de ângulo,
certo? Que evita que a própria comida force. Então, todo o indivíduo que tem, de uma certa maneira, a doença do refluxo, né, mais intensa ou menos intensa, deve ter a cama um pouco mais erguida, porque isso vai facilitar um sono tranquilo. Porque isso é uma característica. Quem tem o refluxo sofre com o sono, porque o sono fica perturbado. Doutor, tem um mito, que na verdade eu não sei se é mito, eu quero que o senhor esclareça. Essa coisa de dormir do lado esquerdo ajuda a evitar o refluxo? Faz sentido? Faz sentido. E não é mito. Isso uma questão física. Tá? Normalmente você deita barriga para cima ou pode ficar de lado, esquerdo ou direito. E para evitar o refluxo, o ideal é do lado esquerdo você ficar. Porque daí o que acontece? A comida vai ficar numa posição que não força o músculo. Ao contrário, quando você deita para o lado direito, você vai deixar a comida sobre o músculo. Então, por isso que quem tem refluxo e ficou do lado direito, ele não consegue dormir. E as outras pessoas falam, mas isso é da sua cabeça. Não é, não. É realmente uma realidade. Ótima dica, então. É ótima dica. Se for deitar, deite do lado direito. Tá. Do lado esquerdo. Esquerdo, ótimo. Esquerdo. Agora, doutor, vamos falar um pouco de tratamento. Sim. Né? Como que as pessoas podem tratar o refluxo? Como elas fazem, né? Isso. E qual que é a forma correta? Muito interessante, Natália, é que nós, nessa pesquisa, identificamos que 3 ou 4 em cada 10 indivíduos que têm o refluxo tentam um tratamento e com automedicação. Então, eles falam com o vizinho, com a mãe, com o farmacêutico, que normalmente não é um farmacêutico, é o balconista da farmácia, que vai dar um remédio para tentar melhorar aquele sintoma que ele está tendo, aquilo que ele está sentindo. E nós identificamos também que nesse tipo de tratamento, muitos dos remédios que são usados no sentido de melhorar o refluxo, não são para refluxo. Por exemplo, aqueles remédios de azia, queimação. Isso. Então, o remédio de azia, tudo bem. Tá. O remédio para queimação, para ajudar a digestão, antiácido, sal de fruta, não funcionam bem para o refluxo. Por quê? Por exemplo, o sal de fruta. O sal de fruta até é contraindicado. Ah, por quê? Ele vai bloquear um pouco o ácido, então melhora essa sensação, mas como ele é efervescente, o efeito do bloquear o ácido é rápido e quando ele faz o efeito, ele expande o estômago e força o músculozinho que permite o refluxo. Então, o sal de fruta não deveria ser usado. E um produto específico para isso é chamado alginato, né? Tem vários produtos com esse nome. O alginato, por exemplo, é um produto simples que você toma e ele, além de proteger ou diminuir a acidez, ele se transforma num gel que faz um bloqueio, um sobrenadante sobre a comida, impedindo que ela volte. Ele faz uma gelatina mesmo. Então, é um produto ideal, dá um efeito assim de até mais de 4 horas de melhora dos sintomas. Então, você vê, até nisso é importante. Eu gostaria de comentar mais uma coisa. Quando a pessoa tem que se preocupar com o refluxo? Ótimo. Tá? Ele deve se preocupar quando ele está tendo que tratar toda hora, quando esses sintomas estão sendo muito frequentes, ou se esses sintomas estão piorando. Não fique fazendo isso. Procure uma prevenção, procure um médico. Não precisa ser um gastroenterologista. Muitas vezes um clínico vai poder orientar, até dando o medicamento ideal ou fazer um exame para identificar se já tem a doença do refluxo ou não. Mas não se acostume com refluxo. Exatamente. Doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Antes de terminar, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui e pedir para o senhor deixar um recado final para as pessoas. Perfeito, Natália. E o recado final é o seguinte: tenha uma vida saudável, tá? Tanto na comida como no comportamento. Isso é muito importante. Não menospreze os seus sintomas. Faça a prevenção, que é muito importante. E eu queria dar os parabéns, não só para a Veja, mas para você, Natália, porque esse é um programa muito importante para a população, porque a gente traz notícias e tenta melhorar essas pessoas no seu dia a dia. Muito obrigado, viu? Obrigada pelas palavras, doutor. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.